Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui para mais um dia de gravação do nosso podcast Avivados. Hoje com uma convidada muito especial, uma história de vida impactante, aonde o Senhor fez e tem feito maravilhas para a honra e glória do nome dele. E hoje nós vamos ouvir um pouco da história da nossa amiga Ruth Tito. Tudo bem, Ruth? Tudo bem, pastora, Pai do Senhor, gente. Ruth, o nosso podcast é um podcast para que, através do nosso testemunho, outras vidas sejam alcançadas, né? E eu te acompanho já há algum tempo, sei que você tem uma história de vida. Conta pra gente como que era a sua vida antes de Cristo até a sua conversão. Pois é, pastora, há um tempo, né, você me acompanha e sabe muito da minha trajetória, participou da minha história. Hoje eu tenho 27 anos, mas alguns anos atrás houve um abandono no meu lar, né? Eu cresci num lar disfuncional, onde meu pai e minha mãe, eles se separaram por ambos motivos, situações, e eu ajudei o meu pai a criar os meus irmãos, né? E aí, daí nós fomos para casa da minha avó e aí tudo começou a minha história. Ruth, como que o abandono gera dores quase que, se não tivesse Jesus, por isso que é quase, né? Que irreparáveis, né? É verdade. Nós crescemos, nos tornamos adultos, mas as marcas desse abandono sendo não tratada, ela traz toda uma história de vida, né? Tudo. Fala pra gente aí como que foi. Então, e aí eu fui para casa da minha avó por esse período, fiquei alguns anos lá, eu sou muito grata ao Senhor pela vida da minha avó, ela me ensinou muito, né? Mas, como você falou, ficam os traumas da vida, né? Fica as lacunas, né? Fica, sempre fica. E aí eu tive que ajudar a criar os meus irmãos. E era uma carga muito pesada, né? Porque você era uma adolescente. Exatamente, eu tinha 10 anos. Era uma criança. Era uma criança ainda. E aí eu ajudei a criar os meus irmãos. E quando você vai para casa de um parente, mesmo que seja uma avó muito próxima, não é a mesma coisa, né? O nosso mundo ele virou de ponta cabeça. E assim, Ruth, eu não sei com você, comigo foi assim. Devido a essa carga de... Porque eu também, né, vim de um lar disfuncional, também tive essa questão do abandono, de separação dos meus pais, por causa de situações. E o que aconteceu na minha vida foi que eu quis fugir dessa carga. Exatamente. Eu quis fugir dessa carga, eu quis fugir desse peso, dessa responsabilidade. E acabei me ferindo também por algumas decisões erradas. Não muda, né? A história se repete. E assim aconteceu comigo. Depois de uns 3 anos, eu já não estava suportando mais, né? Que eu achava que não aguentava mais. E aí eu preferi sair. Você saiu de casa? E eu saí de casa pela primeira vez. Com 13 anos de idade? Com 13 anos de idade. Eu fui morar com uma tia, porque lá eu achava mais liberdade, né? E aí eu deixei os meus irmãos lá e fui viver a vida que eu achava melhor pra mim, com 13 anos de idade. Mas na verdade não era nem que você queria deixar seus irmãos, você não queria aquele peso, porque aquele peso não era para uma adolescente de 13 anos de idade. E hoje você consegue compreender isso, né? Hoje sim, estou transformada, né? Vivendo a transformação através da palavra do Senhor, sim. Mas antes, para mim, aquilo era uma carga muito pesada e para mim, Deus não me via. E com 13 anos de idade, você foi morar na casa dessa tia. E como foi sua vivência lá? Aí fui morar lá, tinha os meus primos, o meu tio. E não a mesma coisa, né? Não. Morar com o tio, com o primo, ela assim, eu louvo ao Senhor hoje pela vida dela, ela me acolheu, me abraçou, mas aí sempre tem as diferenças, né? Eu aprendi muito com a vida ali. Eu senti saudade de casa, eu senti vontade de voltar para trás, mas o orgulho era tão grande. Por quê? Quando você sofre o abandono, é inevitável. Você cria fortalezas dentro de você e você quer se defender do mundo. Então você fica forte para tudo. Para tudo você quer arranjar uma solução. Para tudo você dá jeito. Você não quer depender mais de ninguém. E eu não queria voltar para trás pelo meu orgulho. Porque, na verdade, Ruth, o que acontece? Essa questão do abandono, você cria essa fortaleza e aí você...
como que eu vou me aproximar de pessoas se daqui a pouco elas também vão me abandonar? É esse pensamento que vem na nossa cabeça. E aí você acha que as pessoas que te dão carinho, eu não vou receber esse carinho porque você vai me abandonar? Aí as suas tias, talvez, né, ela te corrigia porque você era uma adolescente, e aí você achava assim, só porque eu não tenho mãe e pai, ela faz isso comigo. A gente não consegue, o abandono ele faz com que você fique cego para ver as coisas boas que acontecem ao seu redor, ao ponto de você até falar que você era chateada com Deus. Exatamente. Engraçado disso tudo que, assim, a minha tia, eu encontrei até um ponto seguro nela em um momento, mas o meu tio, ele que me lapidava, sabe? Eu morei com eles e até um momento eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava desde os 13 anos. Eu trabalhei, eu tive que parar os meus estudos, né? Porque ele falava bem assim que ele não ia criar sobrinho, não ia sustentar sobrinho. Eu parei os meus estudos, fui trabalhar para ajudar eles dentro de casa, mas isso não demorou muito tempo. Eu fui, retornei para casa da minha avó nova. Fugiu novamente. Exatamente. Porque já estava ficando pesado trabalhar para ajudar a sustentar. Se eu não trabalhei para ajudar a sustentar meus irmãos, como que agora eu vou trabalhar para ajudar a sustentar uma outra família, né? Que na verdade talvez não era nem isso, era para sustentar a si próprio, né? Talvez eles nem iam pegar o dinheiro, mas também era pesado para um adolescente de 13 anos. E aí você retornou, e como que foi? Aí eu voltei para casa da minha avó. Quando eu voltei para casa da minha avó, eu ia fazer uns 15 anos. Eu fiquei quase uns 2 anos fora. Aí eu ia fazer 15 anos, eu fui pra morar numa casa de uma tia depois, eu saí de novo. Porque é assim, é uma vida. Quando você vive uma vida de abandono, você quer encontrar refúgio em todos os outros lugares. Então você começa a fugir da sua realidade. E aí eu fui pra casa de uma tia em Cabo Frio, com meus 15 anos. Fiquei lá. Quando você não tá num ambiente que não é seu lar, não é sua casa, não adianta. Você vai correr para todos os lados e o tratamento é completamente diferente. Eu fiquei lá, eles me acolheram, e eu voltei para Linhares de novo. E aí volta tudo de novo, porque eu não conhecia o Senhor. Ele não fazia parte da minha vida. Quando eu era criança, a minha mãe ela sempre me levava em igrejas, né? Eu conheci a igreja batista através dela, eu conheci a igreja cristã no Brasil através da minha mãe. Deus e amor, minha avó, meu avô sempre foram, né? Tenho esses laços evangélicos, mas eu não permaneci. A minha mãe ela não permaneceu, então eu não fui criada, né, num lar evangélico. Eu só ia com eles. Então não entendia o propósito do Senhor. Então eu ficava rodando em lugares e lugares. E eu voltei depois, fiquei um tempo na minha tia e depois voltei, fiquei um tempo na minha avó de novo. E isso deu mais ou menos, eu tinha 15 anos, mais ou menos com 18 anos eu fui morar com a minha mãe. E nessas idas e vindas, foram muitas marcas de dores? Como que foi, Ruth? Muitas marcas de dores. Porque não apaga da memória, não apaga da memória. Quando você não tem a palavra do Senhor com você, você acha um culpado para tudo. Né? Exatamente. Isso, nada alivia, nada do que as pessoas falam alivia. Ainda mais como eu falei no começo, como você cria fortalezas dentro de você, você acha que você está preparada para tudo. E isso acaba te afogando. É como se afogar. Viver sem o Senhor é como se afogar. Morrer todos os dias, você pode gritar e ninguém vai te ouvir. Quem, né, já se afogou tem essa sensação. Eu já me afoguei, tanto na minha vida quanto... E aí você grita e ninguém vai te ouvir. É exatamente essa sensação, a sensação do abandono. É exatamente isso, é uma ferida que fica aberta e que até você encontrar o Senhor, ela não é cicatrizada. Meu Deus. O mundo não cicatriza isso. Tá, vamos lá. E aí, hoje você é uma Ruth com 27 anos que encontrou Jesus, né? Teve todo esse período dessa trajetória. Você falou aí até os 18 anos, né? Qual o conselho que você daria para uma jovem hoje que está passando pelo abandono, Ruth? Hoje, pelo abandono, se você está na presença do Senhor, fique na presença do Senhor. E se você não está, entregue a sua vida para o Senhor, para Ele transformar. Porque uma vida sem Jesus é uma vida vazia. Sem forma e vazia. Sem forma e vazia, como tudo começou. Exatamente, Ruth, como tudo começou. Sem forma e vazia, você não tem sentido para nada. Porque quando eu vivia naquela vida, meu único pensamento depois dos 18 era a morte.
Eu desejava isso. Porque quando você não tem Jesus, é um vazio que você sente que nada preenche. Os namoros não preenchem, as festas não preenchem. Porque eu cresci assim, né? Cresci no meio de bebida, no meio de festa, no meio de amizades, entendeu? E nada disso preenche, nada disso preenche. E aí você conheceu Jesus, como que foi? Conta pra gente aí como que foi sua conversão. Como eu falei, né, eu já vivia dentro da igreja com a minha mãe, mas quando eu completei, se não me engano, uns 16 anos, eu fui uma igreja Assembleia de Deus, lá em Povoação, Sim. Onde eu morava com uma prima, e foi lá que eu aceitei Jesus pela primeira vez. Você levantou sua mão e reconheceu, não, mas na verdade eu não sabia o que eu estava fazendo. Sim. E aí eu lembro que teve uma revelação e a mulher falou, olha, se você não aceitar Jesus, você vai morrer. E foi a primeira vez que eu levantei a mão. E eu fiquei com muito medo. Eu já tinha medo de Deus. E aí que eu fiquei com mais medo ainda. Não era uma questão de relacionamento de amor, né? De paternidade, filho, de entrega, né? E era aí, por medo. Exatamente. E aí eu aceitei Jesus, mas assim, não foi por muito tempo. E ainda mais a minha avó, ela é católica. Daquelas, né? A sua avó que você morava lá em Povoação, porque a outra avó era da né? A minha avó, que morava em Povoação, que foi a que ajudou a nos criar, ela é católica. E a todo momento ela, muitas críticas, que eu não ia ficar, né? E que a gente se batizou de um jeito e estava vivendo de outro. E eu não permaneci, realmente. E aí foi pior ainda, porque quando você sai da presença do Senhor, por mais que eu não entendia aquele mundo, eu tava pior ainda, muito pior do que antes. E aí como eu falei, com 18 anos eu fui morar com a minha mãe e nesse período eu passei por um tempo de enfermidade. E quando você fica doente, você tem muitos amigos, todos somem. E assim, quando você aceitou, você passou por esse período de enfermidade, você já tinha aceitado Jesus? Ainda não. Sim. Aí a irmã tinha passado aquela revelação, mas você não ficou firme? Não, não fiquei firme. E aí veio a enfermidade? Exatamente, depois de um tempo, depois de uns anos. E aí é pior. É pior. E aí você lembrava dessa promessa que Deus tinha feito? Não, quando você tá na pior, você lembra. Só na pior. Só na pior. E aí eu lembrava dessa promessa. E eu me encontrei nesse leito do hospital, onde eu fiquei internada por alguns dias. O que você tinha? Eu tive tuberculose. Tuberculose. Só que quando eu fiquei doente, antes não era tão aberto falar sobre como hoje, sim. Né? Eu não entendia. E aí eu já emagreci muito, perdi 18 quilos. Nossa. Perdi 18 quilos. Você já é magra, eu perdi 18 quilos e eu me olhava no espelho e eu realmente pedi ao Senhor a morte. Porque você não me mata logo, porque eu não aguento mais passar por isso. Meu Deus. E eu olhava no espelho e falava, por que você não me mata logo? E quando eu fiquei internada, e era só minha família que ficava comigo. Os meus amigos que eu tinha, sumiram todos. Meu Deus. Todos. Mais uma vez abandonada, agora mais uma vez passando pelo abandono. E todo mundo mesmo, namorado que eu tinha, nem foi no hospital me ver. Não foi, só o meu pai dormia comigo, a minha mãe. No chãozinho ali do hospital, eu ficava na sala de isolamento, né? Porque não pode ficar com mais ninguém. Então eu não via mais ninguém. Sim. E eu passei por esse período, só uma ou duas amigas que realmente, assim, de infância, sim. Que iam lá me visitar e ninguém mais. E eu passei por esse tempo. Nesse período, depois, saindo daí, eu voltei para casa e perdi emprego, todo mundo sumiu, assim, que eu achei que eram amigos. E eu fui para casa da minha irmã, que é a minha irmã mais velha, a Raquel. Ela é mais velha do que eu. E ela sempre morou com a minha avó, com o meu avô. Nós fomos criados separados. Sim. Eu com a minha família em Povoação e ela com o meu Você avô. Com a sua família paterna e ela com a família materna. Exatamente, isso aí. E aí eu fui parar dentro da casa dela. Um propósito de Deus já se iniciava aí, né? Eu não sabia. E aí eu ainda estava me recuperando. E ela foi assim, ela me ajudou muito. Glória a Deus. Me ajudou muito.
Nessa questão, eu sou muito grata ao Senhor pela vida dela. Aí dá para entender que toda vez que nós estamos em um meio de dor, de situação, perdidos, Deus sempre viu uma luz através da vida de alguém. E aí eu quero, né, deixar já para você que vai nos ouvir nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, no seu horário que você vai ouvir, observe as luzes que Deus tem colocado através da vida de pessoas na sua vida. De repente é uma tia, é um tio, é um amigo que serve a ele, que tem te enviado uma mensagem todos os dias, te dado uma direção, te dado um caminho. Só que se você estiver agarrado só nessa dor, nesse abandono, você não vai conseguir enxergar. Mas aí Deus está falando, filho, eu estou com você através da vida de alguém. Não é mesmo, Ruth? Assim como foi a sua irmã na sua vida. Ela foi uma ponte na minha vida, né? Ela foi uma luz. Exatamente. Lá no fim do túnel. Quando todo mundo me abandonou, passei pela rejeição novamente e aí ela me acolheu dentro do lar dela. E aí foi que começou o processo. Porque ela, sempre evangélica, né? Pode dizer que a minha irmã ela cresceu no berço evangélico. Porque a minha avó, o meu avô sempre foram. E ela cresceu nesse berço evangélico. E através da vida dela, dentro da casa dela, ela me ajudou muito. E aí eu aceitei Jesus. E hoje a sua irmã é uma pastora. Ela é pastora. Breve ela vai vir aqui também. Contar o testemunho dela. A pastora Raquel, né? Ela pastoreia a igreja IPJV junto com o pastor Bruno. E são uma bênção, são um referencial aqui na cidade de Linhares, né? Ali no bairro Planalto fica a igreja deles. E aí a gente já deixa o convite aqui, ó. Você que mora aí nas proximidades do bairro Planalto, vai lá fazer uma visita na IPJV. A pastora, a irmã da Ruth, que é a pastora Raquel, ela é uma ponte também de levar as pessoas até Jesus, de ser essa luz na vida das pessoas. Exatamente. E aí, Ruth, como que foi? Você foi pra casa dela? Fui pra casa dela e ela, assim, sempre... Eu nunca entendi. Ela foi uma adolescente muito de oração, de orar. De renúncia, né? Vivia uma vida de renúncia. Ela vivia uma vida de renúncia. Enquanto eu vivia a vida de regalias, né, sofrendo com o meu abandono, ela vivia uma vida de renúncia. E ela também sofreu um abandono. Sim. Só que ela preferiu confiar naquele que havia chamado ela, né? São Diferente de você naquele momento de dor. Exatamente. E aí, para quem está me escutando, todo mundo tem dois caminhos. Né? Exatamente, Ruth. Escolher o bom e o ruim. E é você quem vai escolher. A decisão é sua, ela está na sua mão. Oh, glória, é verdade. Ela está na sua mão. O poder de decisão, ela está na sua mão. Exatamente. E lembrando que são dois caminhos e duas consequências. Uma boa ou uma ruim. É plantio. A palavra de Deus, ela fala a respeito da semeadura, né? Se você semeia, você vai colher. E não adianta. Se você semeou coisa boa no caminho bom, vai colher coisa boa no caminho bom. Se semeou coisa ruim no caminho ruim, vai colher coisa ruim no caminho ruim. E não tem escolha. Isso não é eu que estou falando, não é a Ruth que está falando. É a palavra do Senhor, que não mente, que não falha, né? E aí, Ruth, aí você estava lá... E aí eu fiquei na casa dela exatamente sobre isso. Saber escolher o caminho, eu escolhi um caminho ruim. E naquele momento foi a novamente, você já estava no caminho bom, tomou a decisão de escolher o caminho ruim. E vivi tudo que eu queria novamente. Festas, tudo. E aí eu me deparei naquela situação. Foi a consequência dos meus erros, das minhas atitudes. Exatamente. Das minhas escolhas. Erradas, né? Totalmente erradas. Mas pra mim, eu não reconhecia isso. Sim, que você é não o conseguia pior enxergar. de tudo. Você não consegue reconhecer. Eu lembro de uma conversa que ela teve comigo dentro do quarto, na casa dela. Ela parou, olhou dentro do meu olho e falou bem assim... Eu acho que poucas vezes alguém olhou pra mim daquele jeito. Até aquele momento. E falou bem assim... Você sabe pra onde você vai? Uau. Nossa, isso eu não esqueço. Tem coisas que ficam na nossa mente. Fica. E ela perguntou... Você sabe para onde você vai? Sem temor nenhum do Senhor e sem amor nenhum ao Senhor. Eu falei, eu vou pro inferno. Eu sei disso. E sem noção, né? Porque sem misericórdia. Nenhuma, no inferno a palavra diz que é uma chama que queima dia e noite incessantemente. Aí você queima o dedo, você quase morre. Imagina uma chama queimando de noite. Misericórdia, Jesus.
Mas Jesus é bom. Maravilhoso, né? E nos ensina através da palavra Verdade. dele, que não é pra lá que eu quero ir. Isso aí, ele não te criou. Nós, E aí, Ruth, a gente entende, o Senhor não nos criou para sofrer, não nos criou para tudo isso. Todo esse propósito de dor é para que o nome dele seja glorificado e ele nos criou para morarmos na glória, na eternidade com ele. Glória Aleluia. a Deus. E é possível ele mudar uma história de dor, de sofrimento, de abandono por uma nova história, assim como ele fez na sua vida e está fazendo. Só que eu vou deixar você falar. E como tudo na nossa vida, continuam os processos, né? E aí eu estava lá, foi lindo quando eu aceitei Jesus mesmo de todo o meu coração. E aí quando ela teve essa conversa com você, Ruth, que te confrontou e você deu essa resposta dura para ela, como que foi o término dessa conversa? Eu sempre fui de fugir, Ai, né? você fugiu. Continuou, eu sempre fui de Toda fugir. vez que você era apertada, você ia lá. Exatamente, como desde o início, quando era ruim pra mim, eu fugia, a mesma coisa. Eu falava e fugia. Entendi. E aí? Assim como aqui tem o relógio de oração, lá tem também, né, o relógio de oração, né? Eles falam 24 horas. E aí teve a oração e eu estava lá, com todos os meus medos, com todas as minhas incertezas, com todos os meus desejos. E foi lindo, eles fizeram uma roda de oração e eu realmente me entreguei naquele dia. Eu ajoelhei e eu só sabia chorar. E teve uma frase que eu falei com o Senhor. Se você está aqui, sopra o meu ouvido. Meu Deus. Aí eu repeti de novo, se você está aqui, sopra o meu ouvido, eu quero te sentir. E eu senti como uma brisa, como eu nunca senti antes, pairar. E foi lindo, foi como sentir o próprio Deus me abraçar. É maravilhoso. E eu levantei naquele momento, fui no meio da roda que eles estavam orando e falei, eu quero aceitar Jesus. E ela levantou e me abraçou e foi maravilhoso sentir esse amor, como nunca antes. Das outras vezes que eu tinha aceitado, né, que eu tinha levantado a mão, não queria uma transformação. Mas foi no momento da dor, no momento de dor, do desespero, que eu voltei para os caminhos do Senhor. E ela me acolheu dentro do lar dela, falou do amor do Senhor. E outra coisa que eu quero falar, se você tem a oportunidade de falar do amor do Senhor para alguém, faça. Você vai fazer toda a diferença na vida de alguém. E ela não deixou em nenhum momento de te mostrar a verdade, né, Ruth? Não, ela é minha irmã, ela já sofreu muito, não, eu vou assim, vou tratar ela. Não, ela tratava com amor, mas ela também te mostrava o caminho da verdade. Sem Jesus não dava. Ruth, uma coisa que chamou minha atenção, que eu até me emocionei na hora que você começou a falar, tive que segurar, né, para não... Senão a gente começa a chorar e não para mais. Foi que você fez prova com Deus naquele momento, se ele estava ali para ele soprar o seu ouvido e ele soprou uma brisa suave e você sentiu. O que traz de experiência para a nossa vida isso? E assim, é muito impactante. A condição que você vivia, que você estava, não limitou o Senhor falar com você. Então, muitas das vezes, uma resposta que você está esperando, muitas das vezes algo que você está esperando em Deus, só está na distância de você dobrar o seu joelho e falar com Ele. E aí, não foi através da conversa da irmã dela com ela, né, da pastora Raquel. Lógico que ela foi um instrumento de Deus, mas foi o próprio Deus que, através do Espírito Santo, falou com ela. E ela tomou a decisão. Então nós temos... Aí às vezes a gente se sente culpado porque, poxa, eu já estou orientando a fulana há tanto tempo, eu já estou querendo que fulano aceite Jesus há tanto tempo, e nós não entendemos, não é eu que faço a obra, não é você que faz a obra, quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, tem esse momento de intimidade, de relacionamento, de ouvir a voz de Deus. Não é mesmo, Ruth? E aí você levantou, aceitou Jesus... Foi aquela festa, né? Porque ninguém esperava. Foi uma festa, ninguém esperava, exatamente. E aí ela me abraçou e foi muito bom. Só que uma coisa que a gente entende é que aceitar o Senhor, levantar a mão, é só o primeiro passo. Exatamente. É só o primeiro passo. E quando eu aceitei o Senhor de todo o meu coração, e aí começou os processos.
mais processos, né? Exatamente. Que aí é um processo de tirar o velho para vir o novo da parte de Deus, né? E aí você batizou na igreja, você continuou lá, membrando e congregando lá. Continuei lá por um tempo. E depois? Porque os conflitos vieram novamente e eu fugi de novo. Mais uma vez. Mas fui morar com a minha tia em Cabo Frio novamente. E lá, por esta vez, eu fui muito humilhada. Morei com a minha tia, com o meu tio. Não da parte dela. Porque eu sempre... foi essa rejeição sobre maternidade e paternidade. Né? E eu queria enxergar nas outras pessoas o amor que o meu pai não me deu e que a minha mãe não me deu. Então, para mim, era uma obrigação deles fazer isso comigo. Mas depois você entende que o amor genuíno é só do Senhor. O amor que esse abandono, né, causa, é só o Senhor que pode preencher, só Ele que pode te dar. E aí, quando você foi para Cabo Frio, você já não estava mais reunindo, congregando? Não, eu fugi, isso, exatamente. Fugi de lá e saí novamente. Fugiu literalmente. Tanto de Linhares quanto da presença de Deus. Exatamente. E aí, como que foi o processo para você retornar a Linhares, para você ter voltado para Linhares? Quando eu cheguei lá, eu me perdi, né? Me vi sozinha novamente e amizades, eu fui de novo. Mas aí depois de alguns meses lá, eu conheci o meu esposo. E aí ele foi... Nossa, ele me ajudou. Ele foi o seu esposo. Então aí, nessa aí eu já vou entrar então para você já explicar pra gente como que você conheceu o tempo de avivamento, porque vai entrar. Exatamente, foi através da vida dele. Através da vida do seu esposo, que é o evangelista Bruno Tito. Ele mesmo. Através da vida dele. Ele já era evangélico, né? Já serviu ao Senhor. E aí eu conheci o Bruno e depois de alguns meses eu vim embora. Conheceu ele pelas redes sociais? Pelas redes sociais. Então, pode sair alguma coisa boa das redes sociais. Na verdade, eu já sabia quem ele era. Sim. Né, que eu já conhecia antes. Você já tinha uma amizade. Eu já sabia, exatamente, já sabia quem ele era. E aqui, ele me conhecia por ser a irmã da pastora Raquel. Entendi. Que algumas pessoas já me conheciam, né? E aí a gente orou, eu voltei pra cá e não quis ir embora mais. Aí eu já fiquei aqui, nós noivamos, né? E fiquei por aqui mesmo. E depois a gente casou, foi aí que eu conheci o tempo de avivamento. E quando você voltou de Cabo Frio, você já voltou pra igreja? Eu já comecei, porque ele me chama pra orar de madrugada. Entendi. Né? E ele me mandava mensagem, vamos orar. Eu falava, nossa, eu de novo enchendo meu saco. Pra orar. Pra orar, vamos orar. E aí foi me fortalecendo isso. E aí eu já fui em uma igreja lá, né? E aí isso foi me fortalecendo. Glória a Deus. Então foi um propósito realmente de Deus, né? O casamento veio para dizer, Deus, filha, eu não te esqueci, né? Eu não te esqueci. E no meio dessa dor, desse processo, Deus estava se mostrando um pai amoroso com você, né? Exatamente. Eu entendi esse cuidado do Senhor para minha vida, porque ele usou, né, o meu esposo como uma ponte para não me perder, porque eu já estava perdida novamente. E é lindo que o Senhor ele nos faz promessa e ele cumpre as promessas. Exatamente. Eu lembro, Ruth, que quando você chegou na igreja, eu olhava para você assim, né? E você veio contando o histórico, né? De como você ajudava a sua irmã. Falei, nossa, que bênção, Senhor! Chegou essa irmã aí para ajudar a gente. E aí eu não imaginava que mesmo assim você ainda tinha que passar por um grande processo. E que Deus tem te lapidado a cada dia. Na verdade, você chegou como um diamante muito precioso, mas bruto, que precisava ser lapidado. E como que foi esse processo de avivamento no tempo de avivamento? Então, depois de casados, né, eu vim para essa família Tempo de Avivamento, que me acolheu, que eu amo muito. Glória a Deus. Como eu disse, eu sou muito grata pela vida da minha irmã, né, por ter me mostrado o caminho, por ter me acolhido. Depois que eu voltei de Cabo Frio, antes de casar, eu ainda fiquei na casa dela, né, eu ajudava lá. Lá é casa de misericórdia. E eu ajudava ela e casei e vim pra cá.
Só que, como a Ruth velha ainda estava em mim. Eu só tinha levantado, porque aceitar o Senhor, levantar a mão, como eu disse, é o primeiro passo. Porque daí vem todos os outros processos. E aí as pessoas confundem aceitar Jesus com trocar roupa, né? Não tem nada a ver. Não é assim. Quem serve a Deus sabe o que vai vestir, sabe o que vai fazer, sabe o que vai falar. Primeira transformação é O dentro, novo começa para dentro. depois ir para fora. E aí? O novo começa dentro, exatamente. E aí eu vim pra cá, eu tenho uns pastores excelentes. O pastor Josiele, o pastor Reinaldo. E eu via o pastor Reinaldo, eu já até falei isso pra ele, né? Que eu não gostava dele. Como um pai bravo. Exatamente. Um Deus bravo, né? Um Deus bravo. Eu achava Deus mau, né? Eu achava ele um pai ruim. E quando eu olhava pro pastor Reinaldo, o que estava em mim não gostava do que estava nele. Porque geralmente o que você não gosta na pessoa, você pode orar e buscar porque o problema está na gente. Exatamente, o problema estava em mim. E ele é um homem muito sábio, né? Que ele tem uma intimidade com o Senhor. E ele me conhecia antes mesmo de eu abrir a boca. E falar pra ele. É verdade. Eu lembro que o meu processo de mudança começou quando ele me chamou, eu e meu esposo, para termos uma conversa. Era ainda no outro templo, menor que esse. E ele olhou dentro dos meus olhos, foi a segunda vez que alguém olhou dentro dos meus olhos, com aquela firmeza que ele tem, e falou que eu tinha que crescer. E ele me confrontou. Uau. Ele me confrontou. Ele já me confrontava, só de olhar para mim, só de olhar para o pastor Reinaldo, eu já tinha medo dele. E aí ele me confrontou mais uma vez. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou que eu tinha que crescer, que eu não era mais uma criança. Uau. E ele olhou para o meu esposo e perguntou: você sabe o que o seu esposo quer? Eu falei que é almas, né? Porque é esse o desejo do coração. E o que eu queria? Eu só queria sofrer com as minhas dores. Eu só queria ser uma coitadinha. Você achava que você era vítima. E aí eu já vou abrir um parênteses aqui. Nosso primeiro podcast foi gravado com o nosso pastor Reinaldo. E eu quero convidar você a voltar lá atrás para você assistir não só o que foi gravado com o pastor Reinaldo, mas todos os outros, porque são histórias, assim como a da Ruth, impactantes daquilo que Deus... Irmãos, nós não estamos falando do que Reinaldo fez, do que a Josiele fez. Nós estamos falando de um Deus, um pai amoroso. Porque a Ruth tinha Deus como um pai bravo, mas depois ela conheceu através da igreja, não só da igreja Tempo de Avivamento, mas de toda a igreja que tem relacionamento com Deus, é possível você conhecer um pai amoroso. É verdade. E aí vocês tiveram essa conversa, ele te confrontou e você decidiu mudar. Decidi mudar. Na hora eu fiquei com raiva, né? Mas é assim mesmo, tira a casca de machucado, dói. Sempre. Mas Sara... Mas eu entendi depois que ele realmente queria o meu bem. Ele sempre quis o meu bem, mas eu não enxergava isso. Não conseguia enxergar. Não, assim não como no momento enxergar. que a sua irmã falou com você, você também não conseguiu enxergar. E quem é a Ruth hoje? Transformada. Glória a Deus. Pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu lembro que nos momentos dos meus processos, né, teve pessoas que me ajudou, pessoas que me auxiliou. Glória a Deus. Momentos que você tem que confessar, você tem que deixar todo o meu abandono, toda a minha dor, toda a minha culpa que eu carregava como um fardo. Sentir o perdão de Deus, né, Ruth? Sentir o perdão de Deus. E como eu acho lindo você falando de pessoas que te ajudaram. Como é importante a gente reconhecer que Deus foi bom ao ponto de colocar pessoas no nosso caminho. Porque sozinho a gente não consegue. Ele sempre coloca pessoas. Deus coloca pessoas. E Satanás também coloca pessoas para nos tirar do propósito. Mas é aquela questão que você falou lá no início. São dois caminhos. A gente tem como escolher. E a gente sabe o que escolher. E como que você se sente hoje servindo ao Senhor? Realizada, transformada, renovada, servindo ao Senhor. E eu sei o que eu quero hoje. Eu quero estar na presença dele. Porque servir ao Senhor não te faz isento de passar por problemas, dificuldades, adversidades, nada disso. Mas faz você ficar mais próximo dele. Ter a certeza que ele está cuidando de todas as coisas. Exatamente, a certeza. Porque quando você não está na presença do Senhor,
você não tem a quem se assegurar. Igual antes, eu sofri com ansiedades, crises, já cheguei a quase ter um quadro depressivo, de ficar dentro de um quarto escuro, e eu não sabia a quem recorrer. Hoje, eu com certeza, né, eu passo por dias difíceis, pelos meus desafios, mas ao entrar no quarto, fechar a porta e dobrar os meus joelhos, eu sei em quem eu posso confiar, eu sei em quem eu posso recorrer. É muito importante, foi essencial na minha vida, né, nesse momento, ter amigos que me aproximassem do Senhor. E aí, Ruth, tá vindo aqui na minha memória, se você não se sentir à vontade para falar, nem precisa, mas você, depois de tudo isso, que você aceitou Jesus, que você foi transformada, que você se sente realizada hoje, você mais uma vez foi provada no fogo quando o seu esposo passou pelo luto. Foi. E aí era uma outra Ruth mesmo. Porque aquela Ruth que eu conhecia, eu já não a via mais. Aquela Ruth que chegou cheia de dor, de traumas. Se você talvez não tivesse lutado contra tudo isso lá naquele tempo que você teve oportunidade, talvez hoje você nem estaria no seu casamento. Mas mais uma vez o Senhor te provou no fogo, te honrou, e hoje, para honra e glória do nome do Senhor, vocês estão aí felizes. Você está aí feliz com a sua família, com o seu esposo, ele está aí firme fazendo a obra do Senhor. E breve, daqui uns dias, nós iremos ouvir a história dele, vai né? ser lindo. Em nome de Jesus. Eu faço questão de mencionar isso, foi parte da minha vida. Parece que nesse tempo eu realmente pude pôr em prática servir ao Senhor, querer Ele de todo o meu coração. Porque não é fácil, foi dia de choro. Foi o tempo que você mais ficou no secreto no quarto. Não mais. Nossa, completamente. Os dias de gritar, de querer aquilo, de querer estar perto e não poder estar perto. E quando estava perto, parecia que não estava, parecia estar longe do mesmo jeito. E aí eu me entreguei mais ao Senhor. Se eu fosse a Ruth de antes, eu tinha abandonado tudo. Exatamente. No primeiro dia. Tinha fechado a porta, colocado a chave debaixo do tapete e ido embora. E aí continua ter bons amigos, porque foi as amizades que eu tive que não me abandonaram, que foram intercessores. Você intercessora da minha vida, chorando, me ouvindo, falando que dava choque de realidade, né? De realidade, exatamente. Falando para não desistir, que eu ia conseguir. E teve momentos que eu achei que eu não ia conseguir. Teve momentos que eu cheguei e falei pro Senhor, eu não aguento mais. Mas algo dentro de mim me impulsionava a continuar. O mesmo Espírito que soprou no seu ouvido, Ruth, foi o mesmo que te sustentou, dizendo, não desista, eu estou contigo, você vai passar. E eu lembro assim que foi um tempo que, como Deus usou as pessoas para falar com você. Muito. Foi um tempo que você foi lapidado no fogo. Eu queria entrar dentro da igreja e que ninguém me enxergasse. Porque as pessoas mexiam na ferida, né? Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Meu companheiro, né? E ele fez muita falta naquele período também. Muito. Ele é um esposo, assim, um amigo, né? Ele é um brincalhão dentro de casa. Assim, quando ele tá dentro de casa, você não fica sozinho, né? É muito linda essa questão de ser cuidado. Ele cuida. Para quem não sabe o que aconteceu, nós não vamos entrar em detalhes, mas ele chegou, né, a passar por um princípio de depressão. Exatamente. Devido ao luto. E aí a gente já vai deixar essa história para quando ele vier aqui, ele contar. A gente só vai deixar um spoiler para você já ficar com desejo de saber como que Deus fez também na vida dele. E nós podemos dizer que com Jesus é possível vencer a ansiedade, é possível vencer a depressão, o abandono. Não existe dor. Irmãos, no mundo nós teremos aflição, mas a palavra de Deus diz, tenha bom ânimo, ele venceu, nós também iremos vencer. Estar na presença de Deus não é a ausência de dor, mas é a certeza que ele está passando conosco todos os dias. Glória a Deus. E o que a Ruth hoje espera para o ministério? Você tem algum tipo de sonho? O que você espera para a sua vida, tanto ministerial quanto secular? Quais são seus planos? A minha vida secular é um sonho, né? Já vou deixar aqui um spoiler. Eu quero permanecer firme na presença do Senhor, continuar, né, me dedicar,
ter tempo para fazer as coisas do Senhor, porque quando eu realmente me identifiquei como filha, eu vinha para casa do Senhor, fazia as coisas, é tão bom, gente. Você que tem tempo, vem ajudar na casa do Senhor com o coração aberto mesmo. Não é porque ninguém te obriga a fazer, é porque você vai levantar da sua cama e vai disposto com o coração aberto a ajudar. Exatamente. Né? E eu tenho um sonho de abrir uma estética. Né? Eu sou designer de sobrancelha e eu tenho esse sonho, mas eu falei com o Senhor que através desse espaço eu quero ajudar a ganhar almas. E eu já vou liberar uma palavra profética aqui, na certeza de que Deus já está trabalhando em seu favor para todas as coisas. Em nome de Jesus. Já está no coração de Deus. Porque tudo que é para glorificar o nome dele, você pode ter certeza que já está gerado. Agora só precisa você dar os passos necessários. Alugar a casa com um espaço, para já montar o espaço, ou uma sala, já ir dando os passos de fé, porque Deus já está concedendo no nome de Jesus. No nome de Jesus. E hoje eu trabalho numa farmácia. Lá eu já tive a oportunidade de falar do amor do Senhor para pessoas. É engraçado que todo esse meu processo, como eu falei, já entrei quase em depressão, já passei pela crise de ansiedade. Chegou clientes lá em que eu precisei orar, em que eu sabia o que ela precisava e era só um abraço. Todo o processo é para a gente aprender para replicar na vida das pessoas, né? Exatamente. E nesse projeto, né, que eu coloquei no meu coração, estou apresentando ao Senhor, é isso, que vidas que entrar lá, eu possa dar uma palavra, colocar um louvor, porque os dias são difíceis, né? Os dias são corridos, todo mundo passa por dificuldades, todo mundo tem suas dores. E você poder dar uma palavra de conforto para alguém, colocar um louvor. Às vezes a gente só precisa de um louvor e um abraço. Exatamente. E sentir o Senhor falar conosco. E às vezes a pessoa só vai lá na sua estética fazer a sobrancelha, ela só vai falar e você não vai precisar falar nada, porque as pessoas elas querem ser ouvidas também. Hoje, né, é isso, ser ouvido de alguém. Assim como antes alguém foi meu ouvido, né? Exatamente. Eu lembro de um sofazinho. Em que, é importante um sofazinho. Um sofazinho é importante. Eu lembro de um sofazinho. Um sofazinho, um cafezinho. Um cafezinho e uma boa conversa em um ouvido. Exatamente. Para me ouvir as minhas dores. E no ministério, Ruth, o que você tem planejado aí para... Porque você louva, você prega, mas o que você tem buscado mais em almejar a Deus hoje? Almejado de Deus. Almejar o Senhor? Não, ajudar o meu esposo em missões, porque isso é o que ele tem no coração dele. Eu tenho buscado ao Senhor tirar a timidez sobre isso, né? Ir para as ruas, ajudar ele. É isso que, como o pastor Reinaldo me fez essa pergunta há anos atrás, eu respondi. Eu já sabia da resposta, mas eu não queria isso para minha vida. Eu não queria. Antes eu falava, nossa, para que ajudar uma pessoa? Para que entregar panfleto na rua? Para que abraçar alguém? E hoje você entendeu tudo isso? E hoje eu entendo isso. Ajudar no ministério dele, orar por ele. Eu sou uma intercessora do ministério do meu esposo. Glória a Deus. Né? Eu oro por ele, eu sei que isso queima dentro do coração dele. E a nossa igreja é uma igreja missionária. Exatamente, nós amamos pessoas, né? É uma igreja isso, acolhedora, uma igreja que sempre está com novos projetos. Glória a Deus. Né? É uma igreja missionária, uma igreja que ajuda, é uma igreja que abraça, é uma igreja que ama. Isso aí, amar pessoas. Foi para isso que Jesus veio, né? Para servir e para amar. Ele não veio para ser servido, né? Ele veio para fazer pelo outro. Então, a nossa maior motivação hoje precisa ser pelo outro, né? Ser o outro. Sendo o Senhor estando no centro de toda a nossa vida. Ruth, eu já quero agradecer. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que através da sua vida, da sua história, outras vidas serão edificadas. E eu quero pedir para você fazer uma oração para a gente finalizar. Amém? Amém. Querido Deus, nosso Pai, estamos aqui nesta manhã, Senhor, sim, Jesus, para poder te adorar, te louvar e bendizer o teu santo nome. Que através, Senhor, deste testemunho, vidas possam ser alcançadas. Em nome de Jesus. Vidas possam ser, Senhor, em nome de Jesus, transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Nós cremos, que elas possam abrir o coração, Senhor, Senhor, e possam entender
os propósitos que o Senhor tem. Assim como um dia o Senhor transformou a minha vida, a vida da pastora Josiele. Jesus. Senhor, assim como um dia o Senhor transformou a vida do Mateus. Todos nós, Pai, temos uma história impactante. Verdade, todos nós Jesus. temos um testemunho impactante. É verdade. Mas que através das nossas vidas nós possamos alcançar outras vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que através das nossas vidas, ó Pai, a sua palavra venha impactar vidas também, Senhor. E que nós venhamos continuar sendo transformados. E que pessoas que estão ouvindo, Pai, ou que irão ouvir, Senhor, possam, Pai, ser transformados através do poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Jesus. Amém.